Vamos lá para Lucas capítulo 18, é lá que nós vamos começar a mensagem de hoje. Lucas capítulo 18, versículo 1. E hoje é aquele dia maravilhoso, né, de participar da Santa Ceia do Senhor. Você desculpa a voz aí do pastor, mas é as batalhas, né? É as lutas. Mas eu creio que em nome de Jesus você vai ouvir bem essa palavra de hoje. Lucas capítulo 18. Essa aqui não está ligada, né? Ô moço, faz esse favor para mim aqui. Essa aqui acho que nós estamos com um problema no controle remoto dela. Aí tem que ser um irmão baixinho, igual você assim, para conseguir alcançar ali, senão não alcança. Vamos lá, Lucas 18, capítulo 18, verso 1. Em nome de Jesus. Aqui, achou? Isso, do lado aí, aqui atrás tem um botãozinho aí, vê se você consegue alcançar. Isso, isso, ainda bem que você é baixinho. Lucas 18. Piscou a luzinha aí, tá ligado? Piscou? Não piscou? Vê se ela vai piscar a luzinha. Você aperta o botãozinho atrás. Aí, agora achou, pronto. Piscou a luzinha aí, pronto. Lucas 18, 1. Piscou? Pronto, piscou, foi. Deus abençoe, obrigado. Quem achou aí, diga amém. Então hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E a partir de hoje, irmãos, nós vamos começar um propósito, que vai ser durante todo esse mês, se assim Deus permitir, que vai ser a Santa Ceia da Justiça Divina. E eu quero falar desse assunto. Sabe uma coisa que eu tenho muito forte no meu coração, é a justiça divina. Nesse tempo que nós estamos vivendo, pelos tempos que virão ainda, presta atenção no que eu estou falando, hein? Já estou pregando. Nesse tempo que nós estamos vivendo, e os tempos que ainda virão, nós não podemos desacreditar da justiça divina. Quem crê na justiça divina, diga amém. Você crê? Porque tem gente que às vezes o tempo vai passando e a pessoa começa a confundir. Esse é um grande erro de todo cristão, e nenhum cristão deveria cometer, que é confundir a justiça do homem com a justiça de quem? De Deus. Irmão, a justiça do homem é falha. Você vai ver gente errado sendo abençoado, prosperando, sendo inocentado. Você vai ver gente certa sendo condenado. Vai ver ou não vai? Você vai. Mas não confunda a justiça do homem com a justiça de quem? De Deus. Fala comigo, Deus é justo. Porque se você deixar de crer, eu penso dessa maneira, o que me segura, o que me mantém, é essa certeza de que tem um Deus justo que está vendo todas as coisas. Se você deixar de crer que tem um Deus vivo que há de fazer a justiça no momento certo, você vai abandonar, você vai começar a fazer igual eu falava esses dias aqui atrás, falar que bem-aventurado é o ímpio, bem-aventurado é quem faz o que é errado mesmo, feliz é quem está aí fazendo tudo errado e está prosperando, a vida de quem faz errado é que está boa. Não, para com isso, irmão, aí tudo se perde. Você vai ver na Bíblia Sagrada que aqueles que se mantiveram na justiça de Deus, que permaneceram sendo justo, fiel, apesar de toda uma geração perdida, Deus os honrou, Deus foi com eles, diga glória a Deus. A exemplo de Noé, que a Bíblia diz que ele não precisou condenar ninguém. A Bíblia diz que a prática do bem, ele fazendo o que é correto ou fazendo o que era justo, condenou o mundo. Então, você não precisa falar de ninguém, você só tem que crer que existe um Deus justo, um Deus justo que vê todas as coisas. Noé e sua família foi salva. E por aí vai, não vamos ter o mês inteiro para falar sobre isso, mas você não pode deixar, o que eu quero começar falando é isso, você não pode deixar de acreditar que Deus é justo. Ah, pastor, tem hora que eu desanimo, porque eu começo a ver que eu faço o que é certo, eu tenho buscado a vontade de Deus, a santidade, a renúncia, eu tenho pagado o preço, e parece que não vale a pena. Mentira! Eu bati nessa tecla no mês passado todo, que tudo que nós estamos plantando, nós vamos o quê? Colher, irmão, não tire isso do seu coração, estou te ensinando isso, porque está no meu coração necessidade tão grande de ensinar isso a você, você não tem ideia. Por quê, pastor? Porque você vai ver coisa errada, você vai passar por luta, você vai passar batalha, mas se mantenha fiel. O teu futuro não é ao acaso, eu falei muito isso mês passado, não é sorte, o teu futuro é colheita. Deus é justo. Qual é a justiça de Deus? É fazer você colher o que você
plantou, cada um vai colher o que plantou. Então se mantenha na presença de Deus, porque vai valer a pena. Fala para o irmão do seu lado, fala, vai valer a pena, irmão, fica firme. Você tem que ser uma igreja, nós temos que ser uma igreja que crê que tem um Deus justo vendo tudo, amém? Ele está vendo todas as coisas, podem muitas vezes falhar, o homem vai falhar, as pessoas vão falhar, você vai ver falha, erro. Falava domingo passado sobre a perfeição, né? Mas a lei de Deus é perfeita. Quem lembra que nós falamos domingo passado? A lei de Deus é perfeita, o caminho dele é perfeito, não tem erros naquilo que Deus faz, amém? E nós vamos começar aqui de Lucas 18:1, então, quando Jesus fala a respeito de uma parábola que tem a ver com justiça. Vamos lá? Lucas 18:1, quem achou, diga amém. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Tudo começa aqui. Olha, presta atenção. Quem crê na justiça de Deus não deixa de orar. Você sabia que eu meditando nisso aqui, sabe o que eu entendi? Que a oração tem tudo a ver com a justiça de Deus? Tem gente querendo justiça de Deus e não está orando. Tem gente querendo ver Deus fazer o que é justo e não ora. Quando é que você vai ver a justiça de Deus? Fala assim, nunca. Porque a justiça vai vir da oração. Você sabia disso? Sabia? Que muitas vezes, aí eu vim meditando na Bíblia, olha que coisa. Muitas vezes Deus só foi acionado a fazer justiça por causa do clamor do povo. Pode ler, você vai ver várias vezes. O povo estava sofrendo, estava sendo abusado, estava sendo pisado. E povo que tinha promessa, povo de Deus. Só que Deus não fez nada. Até que eles abriram a boca e começaram a clamar. A hora que você começa a clamar, você aciona a justiça divina. Esses dias atrás eu vi uma frase, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ontem o pastor já me falava um negócio para lá. Ele falou, ô pastor, você que pega lá uma mensagem que não é sua e passa para o povo, você cita a fonte, porque senão você é ladrão. Falei, Jesus, tem que começar a anotar. Porque às vezes eu falo coisa aqui que nem tudo é meu, né? Eu ouvi ali, peguei, Deus falou no meu coração. Agora, mas eu não vou lembrar, então eu não vou ser ladrão, não é minha, mas eu ouvi uma frase de um pastor, uma pastora que disse assim: quando você se cala diante de uma injustiça, você aciona a justiça de Deus. Mas não é se calar diante de Deus, é se calar diante das pessoas, mas diante de Deus você não pode se calar. Diante de Deus você tem que clamar. Você vai ver em toda a Bíblia Sagrada que Deus veio fazer justiça quando o povo fez o quê? Clamou. Aí a gente vai falar mais sobre isso. Você vai ver quando os midianitas fizeram o povo sofrer, quando lá no Egito o povo sofreu. Eu vou falar isso hoje. Não adianta, tem que clamar. Então Jesus está falando uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca o quê? Primeira parte aqui, eu quero só mostrar para você a questão de desfalecer. O que é desfalecer? Fala assim, ó, perder a força. Então a nossa oração não pode perder a força. Você quer ver a justiça de Deus? Então sua oração não pode perder a força. Amém, Jesus? Segunda coisa, o que é a justiça de Deus? Tem muita gente enganada. Justiça de Deus eu já expliquei aqui, mas é bom lembrar, não tem nada a ver com Deus pesar a mão, não tem nada a ver com aquela história de Deus mandar um raio na cabeça, de sofrer um acidente, de mandar fogo para queimar. Para por aí. Nós somos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pergunta para o irmão, de que lado que você está? Não, pastor, estou do lado de Deus mandar um raio bem assim, ó. Porque tem gente que quando vai orar pedindo justiça, ela não entende o que é a justiça de Deus. Deus, eu vou orar. O Senhor está vendo o que está fazendo comigo? Deus, Senhor, pesa a mão, Senhor. Pesa a mão lá, Senhor. Senhor, para ela ver, para ele ver, Jesus. Isso aí parece uma coisa do outro lado. Está entendendo, Senhor, não? Tem crente que pior que macumbeiro. Eu vou orar, você vai ver só. Eu vou orar, você vai ver o que vai acontecer. Isso é coisa do outro lado. Amém? Você não é macumbeiro não, amém, Jesus? Você vai ver, mexe comigo, eu vou fazer uma oração que você vai ver o que vai acontecer. Mas, que negócio é esse? Não é assim. O que é a justiça de Deus? Um dia o Espírito Santo me deu uma clareza em relação a isso, que eu nunca mais esqueci. Fala assim, ó, justiça divina é quando a palavra de Deus se cumpre. Então a justiça para Deus é o cumprimento da palavra. Então quando você for pedir justiça, você tem que ter essa clareza. O que é que você está pedindo para Deus? Nada mais do que o cumprimento da palavra. É isso.
Deus, faz tua palavra se cumprir. Acabou, porque se a palavra é a lei perfeita, e toda lei, o juiz ele tem essa função, o juiz ele tem que fazer a lei ser cumprida. Não é isso, sim ou não? Então Deus é esse juiz. E ele não vai legislar de acordo com a lei do homem, ele vai legislar de acordo com a lei dele. Quando eu estou pedindo justiça aqui na terra, olha para o pastor, eu estou pedindo para o juiz aqui da terra que ele cumpra a lei daqui da terra. Então quando eu estou orando, e por isso que eu falo que a justiça ela nasce da oração, eu vou te falar muito sobre oração esse mês, eu estou pedindo para o juiz do céu fazer com que se cumpra a lei do céu, da palavra. Eu estou pedindo para ele, Senhor, faz cumprir tua lei. Quando se cumpre a palavra, foi feito o quê? Justiça. Pronto, não é Deus matar, não é Deus pesar a mão, não é, inclusive, tem muita gente que não entendeu isso, a Bíblia fala que até quando o seu inimigo se dá mal, você não pode nem comemorar, sabia que a Bíblia fala isso? Ah, pastor, mas olha, tem coisa que eu falo, acontece lá, eu falo, tá vendo, foi mexer comigo? Faz isso não, a Bíblia diz que não tem nem que se alegrar. Um dos motivos de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus é que quando Saul morreu, o Davi rasgou suas vestes. Enquanto um veio achando, que ia contar para Davi, Davi ia se alegrar e ganhar pontos com Davi, o que veio da notícia da morte de Saul, inclusive foi ele que a matou, o que aconteceu? O que Davi fez com ele? Aqui não. Você achando que eu vou ficar feliz? É um homem de Deus, era ungido do Senhor, apesar de todo o erro e falha, apesar de tudo que ele tinha feito com Davi, apesar de toda a perseguição, você não vê Davi comemorando, ao contrário, você vê Davi decretando luto. Essa é a pessoa de Deus, diga glória a Deus. Ah, me fez mal lá, tá vendo? Tá pagando, falei? Pagou. Não, para com isso, faz isso não. Justiça de Deus é a palavra o que se cumprir. Vamos lá então, você entendeu o que é justiça? Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me o quê? Justiça contra o meu? Então ela está pedindo justiça contra o adversário. Primeira coisa que você tem que ver antes de pedir justiça, você tem que ver se você tem direito. Então eu tenho explicado para você que não adianta clamar, não adianta ter direito se você não clamar. Mas vamos mudar um pouquinho aqui antes. Não adianta clamar por aquilo que eu não tenho direito. Porque tem muita gente aí que está resmungando com Deus, está chateado com Deus, porque está clamando, Deus não atende, Deus não responde. Mas peraí, será que você tem direito? Mas pastor, como é que é isso aí? Se for por merecimento, ninguém merece. Eu não estou falando merecimento, estou falando de direito. Merecer, ninguém merece. Quando é por merecimento, aí é outra história. Você não tem que entender dessa maneira, porque merecer, na verdade, ninguém aqui, como diz o ditado, de mamando a caducando, ninguém merece. Mas existe uma coisa chamada direito. E todo direito, ele vem de cumprir dever. Então, se eu quero ter direito, primeiro eu preciso cumprir o quê? Quem foi que falou isso, pastor? Segura aí, está pertinho, segura Lucas 18. Eu vou mostrar, volta um pouquinho aí, em Lucas, no capítulo 6. Você está no 18, é só voltar um pouquinho, capítulo 6. Então, antes de pedir justiça, o que eu tenho que ver primeiro? Se eu tenho direito. Eu tenho que saber, eu não estou falando de... vou repetir, não estou falando de merecimento, eu estou falando de conhecer o seu, até marquei aqui, de conhecer a palavra e praticar a palavra. Porque tem gente que não conhece, não pratica e quer clamar por alguma justiça. Irmão, Deus não vai te ouvir. Olha o que Jesus fala aqui, é Lucas 6, põe aí para mim, Samuel, Lucas 6, 46. Isso aqui não é Velho Testamento não, tá? Porque tem gente que vem falando assim, nós estamos no tempo da graça, esses pastores ficam pregando lei, legalismo, porque não, é no tempo da graça que Jesus falou isso aqui, Aqui já é Novo Testamento, Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o quê? O que eu digo? É uma pergunta.
Não adianta eu querer clamar: oh, faz-me justiça, Senhor, oh Senhor, oh Senhor, 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 Senhor. Mas na hora de fazer o que ele diz, quer nem saber. Não faz. Não tomou a decisão ainda de fazer o que Jesus manda. Não tomou a decisão ainda de obedecer. Não tomou a decisão ainda de praticar. Não adianta clamar, não. Se você quer clamar, primeiro começa a fazer o que ele diz. Começa a obedecer. Então, peraí, se a justiça vem quando eu clamo, mas antes de eu clamar, eu tenho que ver se eu tenho direito. Lá no Salmo 50:15, acho que é Salmo 50:15, eu nem coloquei. Põe para mim aí rapidinho, Samuel. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu já falei que é uma promessa tremenda, sim ou não? Mas o 16 muita gente não lê. Que esses dias eu mostrei para você. Mas ao ímpio, o que é o ímpio? É aquele que não vive a piedade. Não pratica a palavra. Diz Deus: que tens tu de recitar os meus estatutos? Sabe o que é estatuto, né? Conjunto de lei. É alguém que está pedindo justiça. Recitar o estatuto é a pessoa que fala: está escrito lá em tal lugar, Senhor, Senhor, oh Senhor. Deus está falando: mas você não pratica e quer recitar os estatutos. Ele diz assim: que tens tu de recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? 17. Pois aborreces o quê? A correção e lança as minhas palavras para onde? Faz do jeito que quer, vive do jeito que quer, porque ninguém manda em mim, porque eu não sei o quê, porque eu não tenho nada a ver, que isso é assim, eu faço mesmo, tá? Aí na hora que a coisa aperta: oh Senhor, Senhor, por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo? Então, primeira coisa, antes de você pedir justiça, você tem que ver se você está andando no direito. Como é que eu faço, pastor, para ter direito? Não é merecimento, é procurar praticar a palavra. Diga glória a Deus. Falava domingo passado, não é ser perfeito, mas é procurar andar no caminho perfeito. Não é ser perfeito, perfeição não existe em mim nem em você, mas é andar na vontade perfeita. Isso aqui é a vontade de Deus? Não, não é. Eu não sou perfeito, mas isso eu não vou fazer, porque eu sei que não é da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sou perfeito, mas isso aqui eu não vou fazer, porque eu sei que isso aqui não é um caminho certo. Então, primeiro veja isso. Não vou mentir para você, sempre aqui procurei ser muito claro que, graças a Deus, eu tive pastores que me pregaram a verdade. Por isso que eu estou aqui onde eu estou hoje. Nunca me ocultaram, passaram a mão na minha cabeça ou disseram: olha, Deus vai te abençoar. Não, quando eu estava errado, me corrigiram. Mas tem gente que aborrece o quê? Lê comigo ali, Tem gente que aborrece a correção. Irmão, a hora que você for clamar, Deus não vai lhe ver como alguém que tem direito. Então não aborreça a correção. Graças a Deus, eu tenho procurado passar como eu aprendi. Meus pastores nunca me enganaram. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque eles sempre foram muito verdadeiros comigo. Você está certo, você está certo. Você está errado, você está errado. E eu tenho procurado fazer isso. Irmão, você está certo, você está errado, você está errado. Para ver o teu crescimento, para ver você desenvolver, para ver você ser abençoado. Então, não vou te enganar. Se você não está procurando praticar a palavra, se você não está andando no caminho que é perfeito, se você não está lançando a palavra para trás de você, na hora que você clamar, Jesus vai perguntar: por que você está me chamando, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Volta lá em Lucas 18, então. O primeiro ponto é ter direito. Então não adianta ter direito e não clamar, mas fala assim comigo, também não adianta clamar se não tem direito. Está entendendo, sim ou não? Não adianta, dos dois jeitos não vai ter resposta. Então volta aí, no versículo 3, né? E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. 4. E por algum tempo não quis, mas depois diz consigo: ainda que não tenha a Deus, nem respeito aos homens. 5. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito, ou me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? 8.
digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, para aqui que hoje eu quero falar sobre isso. O assunto principal é esse. O que, pastor? É que esse juiz, ele não fez a justiça para esta mulher simplesmente porque ela tinha direito. Primeiro ponto, como eu falei, é saber se eu tenho direito. Primeiro, saber o que é justiça, entender o que é justiça. Justiça é o cumprimento da palavra. Então, para a palavra se cumprir, eu tenho que ver se eu tenho praticado ela, porque antes dela se cumprir, eu tenho que fazer o que ela diz, porque a palavra sempre vai ser acompanhada de um direito, mas antes de um dever, né? Se fizeres, se quiserdes e ouvirdes, aí vem a bênção. Ao direito, comereis o melhor? Mas aí a pessoa, Deus, o Senhor disse que eu comer o melhor dessa terra. Só que ela esquece de falar, ou de lembrar, que ele disse, se quiserdes e ouvirdes. Então tem o direito, mas antes tem o dever. Então o primeiro ponto é esse. Agora o segundo ponto é que não basta ter direito. Que eu creio que aqui a grande maioria já tem procurado andar na palavra, já tem procurado fazer o que ele diz, como Jesus perguntou, por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Pastor, eu tenho procurado fazer o que Jesus diz. Vamos partir desse princípio. Se não tem, começa a partir de hoje. Amém? Toma uma decisão na sua vida, de entregar a sua vida a Jesus, de se arrepender dos seus pecados e começar a andar no caminho perfeito. Não é você ser perfeito, mas andar nesse caminho perfeito, na lei perfeita. Agora, a grande maioria, eu creio que já tomou essa decisão. E aí é o seguinte, tem muita gente que tem direito, mas que não está recebendo, mesmo tendo direito, porque ainda não aprendeu a clamar. E é isso que eu quero mostrar para você. Vamos voltar aqui no versículo 4, na declaração do injusto juiz, lembrando que ele é injusto. Ele não respeita a lei, não respeita a lei de Deus, não respeita a lei de homem, não respeita ninguém. Mas olha o que ele vai dizer, verso 4. E por algum tempo, não quis. Ele não queria, a gente não sabe quanto tempo, já preguei aqui. Mas foi um tempo. Ele resistiu. Ela tinha direito ou não tinha, sim ou não? Tinha. Mas ele resistiu. Mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens. 5. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe o quê? Justiça, hei de fazer cumprir o que está escrito. Seja fosse aqui na lei dos homens, ou fosse no nosso caso na lei de quem? De Deus, está escrito aqui. Eu vou fazer o que está escrito, se cumprir. Para que, enfim, não volte e me importune muito. Na Bíblia, acho que tem a Bíblia a linguagem de hoje. Coloca aí para mim, Samuel, esse mesmo versículo 5, na linguagem de hoje. Ele vai colocar ali para mim rapidinho que eu vou ler para você. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela, porque olha agora, se eu não fizer isso, ela não vai o quê? Parar, e de vir me amolar até acabar, ela não vai parar. Então vamos lá, o que nós temos que entender aqui? Que não foi porque ela tinha direito que ela recebeu, foi porque ela não parou, foi porque ela clamou. Irmão, foi porque ela perseverou. E às vezes aqui está o nosso maior erro, não é o fato da gente não ter direito. Eu creio que a grande maioria aqui já tem entendido isso e procurado praticar a palavra. Então você tem o direito, você tem. O problema é que você está deixando a sua oração perder a força. O problema é que quando se trata de oração, você acha que não tem nada a ver a oração com justiça. A oração tem tudo a ver com justiça. A oração tem tudo a ver com justiça. Quem está entendendo, diga amém. E tem muita gente, se você não lembra, vamos voltar no início do versículo, sobre o que se trata essa palavra, essa parábola. Diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca perder a força. Perder que força, pastor? A força na oração. E tem muita gente que não está recebendo por causa disso. Às vezes a sua oração perdeu a força. Ou você perdeu a força na oração. Volte a orar. Você quer ver a justiça de Deus? Volte a clamar. Ela não recebeu direito simplesmente porque tinha. Até brinquei um tempo atrás aqui, que eu falei assim, a pessoa vai lá, paga todo o tempo de contribuição
ao INSS, chega na idade determinada, e aí ela fica lá na casa dela, e ela pode esperar que alguém vai bater no portão dela dizendo: olha, a senhora tem direito de aposentar, nós viemos aqui trazer a sua aposentadoria. Vai acontecer? Não vai. Ela pagou todo o tempo de INSS, tem um direito determinado, já está com 70 anos, e ela vai aposentar assim? Não. O que tem que fazer? Pegar um advogado, a entrada num processo, e um bom advogado, porque mesmo tendo direito, ela ainda tem que fazer o quê? Batalhar. E às vezes demora anos para conseguir, sim ou não? Estou errado? E a pessoa acha que no mundo espiritual é diferente. Não é, irmão, você tem direito, mas você não está orando, você não está clamando, você não está perseverando em oração, você está deixando sua oração perder a força. A sua oração está perdendo a força, você está perdendo a força na oração. Irmão, Jesus está sendo claro, e Ele vai repetir isso. Volta lá no versículo 7 agora, aqui ó, verso 7, Ele diz assim ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que escolhidos, pastor? Aquele que Ele escolheu desde o ventre, aquele lá que é justo, aquele que anda na palavra, aquele que faz a vontade de Deus. Oh, glória a Deus, é esse? Não. Tem aquele que anda na palavra, tem aquele que faz a vontade de Deus, tem aquele que é obediente, mas não clama. Não vai ver justiça. Porque é exatamente isso que Jesus fala: não fará justiça o Deus, né? O justo juiz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Pergunta para o irmão do seu lado: você está clamando? Tem gente que malemar ora aqui na igreja, irmão. Eu fico pensando, sou sincero dizer para você, a pessoa não ora aqui na igreja, que é o lugar propício para isso. Está todo mundo aqui para fazer isso. Será que vai orar em casa? Você acha? Irmão, seja sincero contigo. Você tem clamado? Aqui, eu nunca tinha assim reparado quanto a justiça divina tem a ver com clamor, tem a ver com a oração. E eu vou te mostrar isso em outros lugares da Bíblia. Vamos lá em Jeremias, no capítulo 29, aliás, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Versículo 3, tá? Jeremias, capítulo 33, verso 3. E você vai ver na Bíblia aqui, você vai reparar comigo o quanto Deus manda a gente clamar. Tem gente que é escolhido, mas não é escolhido que clama. Você viu lá: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Quantas vezes você está orando por dia por esse caso aí que você está pleiteando? Quantas vezes no dia você tem pedido a Deus em favor daquela situação que você está vivendo? Quantas vezes você tem, vamos ser sinceros entre nós, porque eu sempre falo quando eu puxo a sua orelha, porque Deus já puxou a minha primeiro. Amém? Quantas vezes no dia? Quanto? Ele está falando assim: olha, Deus vai fazer justiça aos escolhidos que clamam de dia e de noite. Tem gente que malemar de dia ora. De noite chega, já está cansado, igual eu brinco aqui, vai fazer aquela oração deitado na cama. Meu Deus, meu Pai, oh Jesus, abençoa, Senhor, obrigado. Aí vai terminar a oração no outro dia cedo. Oh Jesus, acorda, onde que eu parei mesmo? Nem lembro. Eu estou brincando aqui para quebrar o gelo, mas você sabe que isso é verdade. Irmão, tem muitos escolhidos. Escolhidos são pessoas que Deus olha, né, como alguém que pratica a sua palavra, como alguém que tem andado de acordo com a sua vontade, que Ele mesmo escolheu. Mas Ele está falando aqui que a justiça é para o escolhido que clama. Irmão, olha só, Jeremias 33, 3, quem achou, diga amém. O que ele diz aí? Lê você. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. E eu vou falar, se você não clamar, vai continuar sem saber. Vai continuar sem saber. Tem muita coisa aí, irmão, que não é, a não ser para aqueles que clamam, que não será revelado, não será mostrado, a não ser para aqueles que clamarem. Você tem que, olha, sua oração tem que voltar a força, você tem que voltar a força da oração.
força total, do jeito que você orava antes, do jeito que você buscava a Deus. E quem não orava antes, então começa agora. Porque Deus manda clamar, é Deus que está mandando. Clama, você quer resposta? Faz o quê? Clama. Ah, Deus não me responde, pastor, Deus não me responde. Clama. Vai responder o quê? Se você não abre a boca, se você não clama, se você malemar, como eu brinquei, ora aqui na igreja, que dirá vai orar em casa. Clama. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Eu repito, enquanto a gente vai se arrepender. Porque quando chegar lá no dia do juízo, Deus vai falar, olha, eu tinha tanta coisa para você, só que você não fez o quê? Você não clamou. Eu falo, falando de mim, tá? É uma oração que eu faço. Eu falo, Deus, eu creio que um arrependimento que eu vou ter é de não ter orado mais. É de não ter buscado mais. Porque eu creio que Deus tem muito mais do que, para mim, falar de mim, do que o que eu já recebi. Mas isso não vai vir de outro jeito. Isso não vai vir de outra maneira. Isso vai vir de oração, de clamor. Vamos ver aí, está pertinho, né? Você está no capítulo 33. Vamos para o capítulo 29, verso 12. Eu vou pedir para o Samuel colocar para mim na Bíblia NVT. Vai mudar um pouquinho a tradução e você vai ver que nessa tradução tem mais a ver com o que a gente tem falado, mas é a mesma coisa, você pode ler na sua Bíblia aí também. Jeremias 29, 12, Bíblia NVT. Naqueles dias, quando vocês fizerem o que? Lê comigo ali na tela. Clamarem por mim em oração, o que Deus está dizendo? Deus ouvirei. Deus está falando de tempos assim difíceis que viriam. Tempos de luta, de batalha. Deus está falando naquele dia, quando vocês clamarem a minha oração. Por isso que eu falo que a oração tem tudo a ver com a justiça. Eu entendi isso. Eu não tinha entendido isso. Muito tempo eu já prego, mas eu não tinha entendido ainda dessa maneira. A oração tem tudo a ver com a justiça. Você vê que Jesus está ensinando uma parábola sobre o dever do quê? De orar. E ele vai falar do quê? De justiça. Olha, vou ensinar para vocês aqui uma lição sobre o dever de orar sempre e não perder a força, e não deixar a oração desfalecer. Aí no final ele fala assim, Deus não vai fazer a justiça? Então fala assim comigo, ó, a justiça começa na oração. Lucas 18:1 mostra isso. Justiça começa na oração, está cheio de gente querendo ver justiça sem orar. E não é os outros orar por você não, tá? É a sua oração que vai trazer justiça. Quem está entendendo, diga amém. Você pode pedir oração, à vontade, quanto você precisar. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Naquele dia, quando vocês clamarem a minha oração, eu os ouvirei. Versículo 13 agora. Se me buscarem de todo o coração, o quê? Me encontrarão. Tem que ser de todo o coração. Quer ver a justiça de Deus? Irmão, entra num clamor, busca em oração. Vamos ver aqui outro versículo que fala a respeito disso e eu já vou encerrar. Salmos 34, 17. Vamos lá? Salmo 34, 17. É bem conhecido também. Salmo 34, 17. Ele diz aqui: os justos fazem o quê? Clamam. Justo clama. O que é justo, pastor? Não é aquele que só faz o que é certo. Justo é aquele que foi justificado por Deus. E eu tenho batido nessa tecla aqui, porque você vê que a palavra sempre se confirma. A palavra de Deus não se contradiz. Diga glória a Deus. Então, a pessoa que quer ver justiça na vida dela, ela tem que clamar. E justo clama. E vamos inverter a coisa para você entender melhor. Quem é justo é porque clamou. Quem é justo clama. E quem clama se torna justo. Porque a justiça de Deus começa na oração, começa no clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve. O que Deus faz? E os livra de todas as suas angústias. Ah, que Deus não me livra disso, porque eu estou sofrendo na mão do adversário. Oh, então clama, meu irmão.
Para de reclamar e começa a clamar. Para de murmurar e começa a fazer o quê? Clamar. Tem gente que acha que a justiça vai vir da reclamação. Porque o tanto que reclama não está escrito. Misericórdia. Porque está difícil, porque, olha, está todo mundo vendo o que está acontecendo, olha, porque é complicado, porque é isso, porque é aquilo. Se você pegasse tudo isso de reclamação e transformasse em oração, talvez você já teria visto justiça. Mas enquanto você ficar reclamando, você não vai vir justiça. Não, pastor, não. Reclamação não traz justiça. Murmuração não traz justiça. Ira, revolta não traz justiça. Vai ser assunto outros domingos aí. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A única coisa que traz justiça é clamor, é oração. Você vê isso em toda a Bíblia se confirmando. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver justiça, começa a orar. E para de reclamar. Para de ficar revoltado. Não, pastor, porque não é justo isso. E eu vou te falar, você vai ver muita coisa que não é justa enquanto você não começar a fazer o quê? Orar. A injustiça tem que te levar para a oração. É bom que às vezes mexa com você mesmo. Você vai ver injustiça porque é Deus querendo levar você a orar. E nem a injustiça está levando você a orar. Porque não está certo uma coisa dessa. Porque... Então pega essa revolta e leva para a oração e fala, eu vou clamar. Eu vou orar. A partir de hoje eu vou entrar no propósito com Deus. Eu vou orar de dia, eu vou orar de noite. Eu vou clamar a Deus. Eu quero ver se você não vê justiça. Agora fica aí reclamando, murmurando, suspirando. Vai resolver? Nada. Não resolve, irmão. Da onde o senhor tirou isso, pastor? Vamos lá em Êxodo. Eu vou te mostrar. Êxodo capítulo 2, verso 23. Êxodo capítulo 2, verso 23. Mais uma vez eu vou citar aqui a fonte, porque eu não quero ser ladrão. Eu ouvi isso aqui, um dos programas daquele, No Cair da Tarde. Alguém já assistiu No Cair da Tarde? Do pastor, quem estava fazendo era o pastor Michael, lá do Rio de Janeiro, homem de Deus. Eu sempre falo, minha esposa sabe, eu sempre gostei das mensagens dele, desde quando ele estava lá na sede em São Paulo. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele, e aprendi a gostar mais ainda, porque pensa num homem assim, humildade que eu vou te falar, coisa tremenda. E assim, me simpatizei com ele, com o ministério dele, eu sempre acompanhei, e eu, ouvindo essa mensagem do pastor Mike, ele falou isso aqui, ó, que enquanto o povo suspirou, não aconteceu nada. A Bíblia diz que quando o povo parou de suspirar e começou a clamar, aí Deus fez alguma coisa. Presta atenção nisso, tem a ver com o que eu estou pregando para você hoje. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel fizeram o quê? Suspiraram por causa da servidão. Faz assim comigo, ó. Já viu gente assim? Que não faz nada. Não tá ruim, não está gostando do que está acontecendo, está chateado, está aborrecido. Só que não faz, só faz isso aqui, ó. O que foi? Está difícil, está complicado. Está a luta, está isso, está aquilo, aí faz assim de novo. Mas levanta daí, vamos para a igreja então, tem culto hoje, vamos lá clamar. Mas é longe. Você está rindo? Quem já viu isso que eu estou falando? Aí você fala assim, mas então vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum. Mas é difícil. Assim está o povo de Israel. Só suspirava, a coisa estava feia, o negócio estava complicado, mas não fazia nada. Só suspirava. Fala para o irmão do seu lado, fala, para de suspirar. Faz alguma coisa. E suspirava. Aí, ó, por causa da servidão. Agora, ó,
clamaram. Agora, e o seu clamor subiu a quem? A Deus. Pelo mesmo motivo, por causa... A servidão estava dura, era injusto, eles trabalhavam como escravos, porque o rei que se levantou não conhecia José. O José, ele trouxe o povo de Israel para o Egito, e tinha uma consideração muito grande por José no Egito. Aí o José morreu, o faraó do tempo de José também morreu, e veio um outro faraó. Até preguei aqui sobre as parteiras aqui, acho que foi na quarta, depois eu não sei se a irmã também continuou falando aqui. E eu estava falando a respeito disso, que o novo rei do Egito, o novo faraó, não conheceu a obra de José, não sabia quem José era. Pegou o povo de Israel e escravizou tudo, e o povo sofreu. Mas já era bíblico, eles já iam sofrer, estava escrito. Só que até quando eles iriam sofrer? Porque a Bíblia diz que tinha uma promessa sobre eles, diga glória a Deus. Eles eram aqui que eu falei para você de Lucas 18. Tem um escolhido que só suspira, e tem um escolhido que faz o quê? Que clama. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Todos os escolhidos? Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Porque suspiro não sobe. Fala assim comigo, ó, suspiro não sobe. O que sobe? O seu clamor subiu a Deus. Por causa do quê? Da servidão. O problema foi o mesmo, só que a atitude foi diferente. Eles suspiraram por causa da servidão. O que aconteceu? Nada. Depois eles decidiram começar a clamar por causa da servidão. Aí o seu clamor subiu até Deus. Irmão, cadê o seu clamor? Porque seu suspiro, sua reclamação, sua murmuração não vai subir, não. Não está subindo. Está ouvindo, sim ou não? Não está subindo. Está aí, você está ficando cada vez pior. Quanto mais se suspira, pior fica. Ai, a coisa está feia. Está difícil. Luta. E nada de clamar. Irmão, começa a clamar. Você quer ver uma mudança? Você quer ver a justiça de Deus? Começa a clamar a partir de hoje. E o seu clamor, diz assim, subiu a Deus por causa da servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido. E o que aconteceu? E lembrou-se Deus do seu concerto, da sua aliança, da sua promessa, do direito que eles tinham. Diga glória a Deus. Tinham direito ou não tinham? Mas enquanto não clamou, não aconteceu nada. Quando eles clamaram, Deus lembrou. Vamos voltar a uma mensagem que eu dei um tempo atrás aqui. Será que Deus tinha esquecido? Deus tinha esquecido? Quem acha que Deus esqueceu, levanta a mão. Ainda bem que ninguém acha. Você lembra da mensagem, né? Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, é porque chegou a hora de Deus fazer o quê? Abençoar, honrar. Ou, muito bem dito, a senhora disse, chegou a hora de Deus fazer o quê? Justiça. Não é que Deus tinha esquecido, é que faltava o quê? Clamor. Acho que é Isaías 55. Deus fala assim, ó, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta-me as tuas razões para que te possa o quê? Justificar. O que é procurar lembrar? Não é que Deus ficou esquecido agora? Oi, irmão, misericórdia, Deus não esquece. Preguei para vocês esses dias que Deus não esquece. Só que falta o clamor, falta alguém para apresentar as razões, falta alguém para procurar lembrar. Não é lembrar Deus, é lembrar você. Quando esse povo começou a orar, Deus então sabia que eles tinham direito, Deus sabia que tinha um concerto, Deus sabia que tinha uma aliança que vinha desde Abraão, que Deus foi fiel nessa aliança com Abraão, Deus foi fiel nessa aliança com Isaac, Deus foi fiel nessa aliança com Jacó, Deus foi fiel nessa aliança com José, e Deus também seria com aquele povo agora. Mas faltava eles fazer o quê? Clamar, para que o clamor subisse a Deus. E quando eles começaram a clamar, irmão, Deus lembrou, eles têm direito, e eu vou fazer esse direito se cumprir. A justiça de Deus foi feita, diga glória a Deus. Eu creio que em nome de Jesus esse mês você vai ver justiça na sua vida. Quando eu falo justiça é o cumprimento da palavra. Tem muita coisa que não é justa. Já falei aqui de um tempo atrás, quando Deus me falava a respeito disso. Claro que aquela causa que você tem na justiça, você vai pôr diante de Deus. Aquele dinheiro que você tem direito e não recebeu. Sabe, aquilo que você
trabalhou anos e quando foi na hora de receber, você não recebeu. Você tem o direito de aposentar, até hoje não conseguiu aposentar. Tudo isso vão colocar diante de Deus. Mas tem muitas injustiças aí também. Quer ver uma injustiça que um dia Deus falou comigo que isso não é justo? Jesus morreu na cruz do Calvário. Sofreu ou não sofreu? Padeceu. Levou os nossos pecados para a gente ter direito à vida eterna. Sim ou não? Mas o que a Bíblia diz que Jesus também levou na cruz, além dos pecados? As doenças e enfermidades. Não é justo Jesus ter sofrido tudo para eu e você continuar sofrendo a doença e a enfermidade hoje. Você tem que colocar isso diante de Deus. Mas tem gente que não clama mais por isso. Aceita. É assim mesmo, vai chegando a idade, né, pastor? Vai chegando a idade, aí a idade do condor, você sabe qual que é a idade do condor, né? Dói aqui, dói ali, tudo com dor, tô com dor. É assim mesmo. Se você aceitar, agora se você começar a clamar, irmão, isso não é justo, porque Jesus já pagou o preço. É justo você pagar de novo? Então você tem que clamar por essa justiça. Não é justo um casamento de 20, 30 anos acabar por causa de uma aventura aí que de repente apareceu uma pessoa do nada. Não é justo, eu já vi isso acontecer, é muito injusto. É injusto com a esposa, muitas vezes com o marido. É injusto a pessoa abandonar aquele com quem começou, a mulher da sua juventude, a mulher da sua mocidade, a Bíblia diz, né? Por causa de uma aventura. Não é justo uma mãe criar um filho com tanto amor, com tanto carinho, criar dentro da palavra, na igreja de hoje ele está lá no mundo. Não é justo, você não pode aceitar. Às vezes está, você não faz nada, você não clama. Ou quando clama, começa a perder a força, o clamor começa a perder a força, a oração começa a desfalecer. Não, você não pode deixar Deus. Eu criei meu filho, foi para servir a Deus. Diga glória a Deus. Criei minha filha para ser uma serva de Deus. Pastor, mas não aconteceu ainda. A Bíblia diz que o juiz por algum tempo não quis, mas chegou um momento que ele não teve opção. Tem que chegar esse tempo na sua vida, diga glória a Deus. Quem tem filho, como diz o pastor Jaime, é porque quer ter nora, tem o sonho de ter neto. Vai falar para mim que o pai e a mãe, você pode continuar amando o seu filho do mesmo jeito, o amor não vai mudar. Mas se um filho chega para o pai e para a mãe, que o criou como um menino, que criou para ser um homem, fala, ai pai, sinto muito, mas eu não gosto de homem, eu gosto de mulher. E coloca uma peruca e um vestido, vem falar para mim que a mãe e o pai estão felizes. Desculpa, se a minha sinceridade, não existe isso. Ele vai aceitar, vai continuar amando aquele filho, porque pai ama incondicionalmente, mãe ama incondicionalmente, tem que amar mesmo. Mas ele não vai aceitar. Não criou o seu filho, foi para ter netinho, uma netinha, foi para ver ele se casar. A filha é a mesma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Vai falar para mim que a mãe fica feliz, o dia que a filha chega e diz assim, eu sou mulher, mas na verdade eu descobri que eu sou homem. E ela raspa todo aquele cabelo bonito e começa a tirar toda a sua forma de mulher, vestir roupa de homem. Vai falar para mim que a mãe que criou a menininha ali, com todo amor, não queria vê-la casada, não queria vê-la ter filhos. Isso não é justo. Quem está entendendo, diga amém. Não é justo, tem coisa que não é justa. Você não criou, pastor, eu criei meu filho, minha filha com amor. Eu criei não para estar hoje vivendo do jeito que está vivendo, não para hoje estar destruído pelas drogas, não hoje para estar lá sendo destruído por essas amizades. Então tem muita injustiça aí. Que eu estou falando injustiça é por causa da palavra, porque se o que está aqui é o justo, se o que está aqui é a lei, então é o que tem que se cumprir. E se não está, o que você está vivendo hoje, se não está aqui dentro, você não pode aceitar. Quem está entendendo, diga amém. Tem lá um juiz de todo o universo que ele faz isso aqui se cumprir. Ele vela, ele mesmo disse, eu velo sobre a minha palavra. Para quê? Essa é a função do nosso Deus. Ele é o justo juiz, diga glória a Deus. Tem alguém que zela pela... Aqui nós já perdemos isso, ninguém mais zela pela Constituição. Mas ainda tem, no mundo espiritual, alguém que zela pelo que está escrito aqui, diga glória a Deus. Para que o que está aqui se cumpra. Tem no mundo espiritual, isso não vai acabar. Agora, se você não clamar, ele não pode fazer nada. Ele está aqui velando para o que está aqui se cumprir. Amém, Jesus? Ele zela, mas você não clama, ele não pode fazer nada. Então, a partir de hoje, levanta a sua voz e começa a clamar.
Enquanto o povo de Israel suspirou, não aconteceu nada. Mas quando eles clamaram, o clamor subiu até Deus. Vamos clamar? Sim ou não? Fica de pé então. Em nome